Mateus 16, verso 6. Coloca aí na tela. 16, 6. Estejam atentos, disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Vá anotando isso, irmãos. É muito importante as irmãs e os irmãos atentarem para isso. Agora nós vamos para o verso 12. Coloca o verso 12. Como é que diz, verso 12? Então entenderam que ele não lhes estavam dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão. Olha como a Bíblia é clara. Mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Primeiramente, você tem ele deixando claro o que é o fermento. Agora ele deixa mais claro que se tratava de ensinos que corrompiam, ensinos falsos, ensinos contaminados. Agora nós vamos ler a palavra do Senhor, que está escrito lá em Atos. A palavra de Deus, você que trouxe a sua Bíblia, me parece que é o verso 23, verso 6 de Atos. Vamos lá. Como é que diz? 23, 6 de Atos. Pode colocar aí. Palavra do Senhor Deus. Atos dos Apóstolos. Olha aí. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e que outros eram fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estando sendo julgado por causa da esperança da ressurreição dos mortos. Pode seguir. Os irmãos podem observar. Quando ele disse isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus e a assembleia ficou dividida. Agora nós vamos lá para Gálatas, no capítulo 5, verso 9. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Gálatas 5, verso 9. Veja como diz aí a palavra de Deus. Um pouco de fermento faz fermentar toda a massa. Então vocês observaram muito bem que esses textos que nós estamos pontuando aí para os nossos irmãos, nesta oportunidade, é muito interessante que vocês atentem para algumas questões interessantes. Agora nós vamos lá para Mateus, no capítulo 22. Aliás, 22 é isso. Não, 23. Veja aí. Mateus, aí a gente segue aqui com a nossa... Mateus 22. Mateus 22. Versos... Coloca aí o verso 23. Vamos do 22. Aliás, 23, coloca. Olha aí. 23. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem não haver o quê? Ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Pronto. Os irmãos que estão aqui nesta noite, que estão ouvindo a palavra de Deus, deixa eu dizer algo muito interessante. Nós temos aqui o partido dos saduceus, que eram ligados aos sacerdotes, ligado também à ala política. Esse partido dos saduceus era um partido racionalista, enquanto que os fariseus eram fanáticos religiosos. Já esses daqui eram racionalistas. Veja a diferença.
nós estamos falando de grupos dentro do judaísmo que tinham as suas diferenças. E coloca lá na tela, só para a gente começar, falando sobre essa questão do racionalismo. Coloca lá a introdução, para os irmãos observarem. Hoje eu vou falar sobre isso, sobre os saduceus, o fermento dos saduceus, os quais eram racionalistas. Vamos, meu filho? Coloca aí na tela. O racionalismo é uma maneira, uma tentativa humana que busca substituir Deus pela mente, pela visão racional. Veja bem, quando você ouvir essa palavra racionalista, aí você está entendendo que é o homem procurando com a sua razão, colocando ela no centro, substituindo ela por Deus. É isso que vocês estão vendo aqui. Eu vou tentar colocar para vocês. Nós estamos aí no período que é chamado de modernidade, lá pelos séculos 16 a 17. E foi nesse período, escute bem, foi nesse período que começou a haver aquela mudança do feudalismo, quando começou a mudar, e quando começou a entrar o comércio, quando começou a entrar a burguesia, e quando veio o Renascimento, o homem começou a desprezar aquilo que a igreja no período medieval tinha colocado, que Deus era o centro de tudo. Mas quando veio a ciência, então eles começaram a entender que não precisavam mais de Deus para eles resolverem os seus problemas. Foi nessa época de destaque de Galileu Galilei, essa época de Copérnico, essa época de grandes artistas e de grandes literaturas que ainda hoje são clássicos, que as pessoas leem. Nesse período da modernidade, quando o homem começou a descobrir e começou a buscar as coisas pela razão, ele entendeu que era o centro de tudo. Nós temos um homem que vai ser destaque nesse período, chamado René Descartes. Ele começava a dizer que para você chegar ao método do conhecimento verdadeiro, você tem que duvidar de tudo. Duvidar de tudo, porque através desse método de duvidar você chegaria à verdade. Eles vão desprezar o lado da experiência sensível e vão apelar apenas para a razão. Descartes dizia: tudo que eu aprendi até agora não é verdade. São coisas que foram colocadas em mim. Por isso que ele começou a dizer: eu tenho que duvidar de tudo para que eu possa chegar ao meu desenvolvimento racional. Daí vem o ego cogito, penso, logo existo, dizia ele. Esse era o método dele. Se vocês pegarem lá atrás, eu trabalhei muitos anos filosofia, mas eu não vou dar aula de filosofia aqui. Mas quando você pega, por exemplo, o Aristóteles, você tem uma forma que ele usava para chegar a uma verdade, que era o silogismo. Ele dizia, o homem é mortal. O silogismo, logo todos os homens são mortais. Então, quem é homem é mortal. Era uma forma simples de evidenciar uma verdade. Mas na modernidade, eles contrariaram tudo que eles aprenderam até ali como se fosse mera aparência. É nesse tempo também que vai aparecer um rapazinho chamado Baruch Spinoza, que ele vai dizer que Deus é a natureza. Mas também vai aparecer Leibniz. E todos esses homens, eles vão contrariar aquilo que é chamado de experiência e vão apelar mais para a razão. Inclusive, Baruch Spinoza vai bater muito forte nisso. O racionalismo, ele não quer Deus em nada, porque eles não acreditam no sobrenatural. No meio disso, você vai ter um filósofo chamado Pascal. Pascal dizia: aquilo que a razão não compreende, o coração sente. Ele vai defender que o homem, apesar de ter crescido e desenvolvido com a mente, mas continuou no seu atraso, na sua desgraça.
Porque mesmo ele dizendo que evoluiu a sua mente, o homem não conseguiu transformar o mundo, nem os seus problemas, com a mentalidade racional que ele tinha. Então, a modernidade, ela é um período que dá voz ao racionalismo. Deus não existe, Deus é uma construção da mente, Deus é uma construção de uma experiência. Spinoza dizia isso. E ainda hoje, na atualidade, na hora que você abre aí a internet, tem pessoas dizendo que Deus não existe, e aí tem crente que fica até assustado, mas é porque não lê Bíblia. O racionalismo, ele não vem de agora. O Salmo 14 já fala de racionalismo. Diz o louco no seu coração, não há quem? Não há Deus. Racionalismo. Por exemplo, coloca aí Jeremias 9, 23. E está aí na tela, 9, 23, 24. Olha aí. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em quê? Então, no período da modernidade, o homem só se gloriava em quê? Na sua sabedoria, na sua razão. Mas a modernidade, com todo o avanço da ciência, da evolução, eles saíram do período da igreja medieval, acabaram com a igreja e disseram que não precisava mais daquilo ali. Agora, o Deus deles era a razão. A razão respondia tudo. Mas olha o que Jeremias diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua, e nem o rico na sua riqueza. Olha o 24. Mas aquele que se glorie, glorie-se nisto, em me compreender e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, que ajo com lealdade, justiça e retidão sobre a terra. Quem serve esse Deus Todo-Poderoso?